Código Penal Brasileiro, Parte Geral, Título 7 da Ação Penal, Direito de agir invocando prestação jurisdicional, ação pública e de iniciativa privada. Artigo 100. A ação penal é pública, regra, artigo 24 do CPP, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido, ação penal privada. Quando o tipo penal silencia quanto à natureza da ação, ela será pública incondicionada. Artigos 17 da LCPI 227 do ECA, súmula 714 do STF, parágrafo 1º. A ação pública promovida pelo Ministério Público, titular, incondicionada, dependendo, condicionada, quando a lei o exige, de representação do ofendido, ou representante legal, condição, ou de requisição do Ministro da Justiça, condição. A representação é condição de procedibilidade. Artigo 129, inciso 1, da CF e 24 a 39 do CPP. Súmula 234 do STJ, parágrafo 2º. A ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo. Pode ser privada propriamente dita ou personalíssima. Nesta, o direito de agir não se transfere e extingue a punibilidade por morte da vítima. Exemplo, artigo 236 do CP. Nos crimes de ação penal condicionada à representação aparece a expressão somente se procede mediante representação. Parágrafo 3º. A ação de iniciativa privada pode intentar-se nos crimes de ação pública, se o Ministério Público não oferece denúncia no prazo legal. Ação penal privada subsidiária da pública. Artigo 5º, inciso 59, da CF. Inércia do MP. Artigos 29, 38 e 257, inciso 1, todos do CPP. Parágrafo 4º. No caso de morte do ofendido ou de ter sido declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou de prosseguir na ação passa ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, CAD. A ação penal no crime complexo. Artigo 101. Quando a lei considera como elemento ou circunstâncias do tipo legal fatos que, por si mesmos, constituem crimes, cabe ação pública em relação àquele, desde que, em relação a qualquer destes, se deve proceder por iniciativa do Ministério Público. Ação penal nos crimes complexos. Irretratabilidade da representação. Artigo 102. A representação será irretratável depois de oferecida a denúncia. Artigo 25 do CPP. Artigo 16 da Lei nº 11.340/2006, no âmbito da violência doméstica, decadência do direito de queixa ou de representação. Artigo 103. Salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do prazo de 6 meses, prazo decadencial, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do parágrafo 3º do artigo 100 deste Código, do dia em que se esgota o prazo para oferecimento da denúncia. Artigo 38 do CPP. Na ação penal privada subsidiária da pública, o prazo começa a correr da data em que se esgota o prazo do MP. Nesse caso, pode ocorrer a decadência, mas não é extinta a punibilidade, pois o MP pode retomar a ação. Renúncia expressa ou tácita do direito de queixa. Artigo 104. O direito de queixa não pode ser exercido quando renunciado expresso ou tacitamente, ato unilateral, antes do processo. Artigos 48 a 50 do CPP. Parágrafo único. Importa a renúncia tácita ao direito de queixa prática de ato incompatível com a vontade de exercê-lo. Não implica, todavia, o fato de receber o ofendido a indenização do dano causado pelo crime, salvo a composição dos danos civis, na Lei 9.099/95, pois acarreta a renúncia tácita. Artigo 57 do CPP. Perdão do ofendido. Artigo 105. O perdão do ofendido, nos crimes em que somente se procede mediante queixa, obsta o prosseguimento da ação, no curso do processo. Artigo 107, inciso 5, do CPI 51 a 59 do CPP. Artigo 106. O perdão,
no processo ou fora dele, expresso ou tácito, inciso 1 se concedido a qualquer dos querelados, a todos aproveita, indivisibilidade, inciso 2 se concedido por um dos ofendidos, não prejudica o direito dos outros, inciso 3 se o querelado recusa, não produz efeito, ato bilateral, a recusa do perdão deve ser expressa, pois o silêncio importa em aceitação. Parágrafo 1º. Perdão tácito é o que resulta da prática de ato incompatível com a vontade de prosseguir na ação. Parágrafo 2º. Não é admissível o perdão depois que passe em julgado a sentença condenatória. Obrigado por assistir, compartilhe e se inscreva no canal.